Agora, Serginho, olha só, o nosso café da manhã, a gente vai falar de um tema muito legal. A gente vai falar do começo do movimento feminista dentro da ótica cristã. Interessante esse assunto, Jéssica, porque a gente precisa trazer esses assuntos à baila para o nosso povo entender a respeito disso. E quem nós convidamos e recebemos para esse café da manhã e esse bom bate-papo é a Carol Baeta, que é a teóloga, e ainda a Sherida Carvalho, que é pesquisadora da feminilidade cristã. Aê! Bem-vindas, meninas. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Alegre, contentes, sorridentes? Com certeza. Já tomaram um cafezinho, um Estamos tomando aqui. Tá tudo certinho? Tá ótimo. Elas são muito fitness, pelo amor de Deus, não quiseram comer nada até agora. Ah, não, porque aqui o povo vem, mas eu vou entregar aqui ao vivo. Aqui vou cometer uma inconfidência. É que o pessoal, não pode. Depois eu como. Quer comer, mas prefere comer, assim. Eles querem falar primeiro, aí depois comer. Entendi, mas a gente come antes. Exatamente. Meninas, falar sobre essa questão do movimento feminista e a Bíblia. São convergentes, são questões convergentes ou que são questões divergentes? Hoje é porque a gente não fala de feminismo, né? A gente fala de feminismos, né? E aí também a gente fala de algumas ondas. Então, falando do começo do movimento do direito das mulheres, sim, foi um movimento. Muitas mulheres que participaram desse movimento falaram que não era nem movimento social, mas era um movimento profundamente religioso, porque foi um movimento baseado na cosmovisão cristã da natureza da mulher. Como Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, então ambos deveriam ter direitos civis, né? Mas quando a gente olha para toda a história do feminismo, hoje nós estamos vivendo, né, a terceira onda, já tem algumas disparidades que não convêm muito com a cosmovisão cristã. É aquela ideia de uma igualdade que se buscava, né? Sim. E hoje, então, emerge aí como o feminismo, né? Que é esse direitos acima até do homem. Hoje é uma outra agenda, né? Uma agenda diferente que, ao meu ver, né, não é compatível com a visão cristã. Mas que no começo as mulheres, porque o movimento feminista ele não recebeu esse nome de feminista no começo, né? Quando as cristãs atuaram. Era um movimento de direito das mulheres. Mas hoje em dia a gente já encontra mais dificuldade de ver uma compatibilidade com o dessa terceira onda agora. E, Sherida, fala pra gente, você entende que então, né, que os cristãos, eles tiveram alguma participação aí, inicial, na iniciada aí desse movimento, que no início não era movimento, né, era essa busca por igualdade de direitos. Você acha que os cristãos tiveram algum tipo de participação aí? Diante da história, a gente consegue perceber claramente que, com certeza, os cristãos foram fundamentais para essa mudança de igualdade, literalmente. Por quê? As mulheres, elas foram as primeiras a notarem essa diferença que existia entre homens e mulheres e o que elas poderiam fazer para agregar valor e trazer sobre elas uma igualdade não só intelectual, porque elas já tinham essa igualdade intelectual. Então, elas precisavam era direito ao voto, era um nível de proteção diferenciada e tudo isso aconteceu dentro das igrejas. Só que hoje é interessante porque a literatura nacional, ela não trata a respeito disso. Verdade. Isso é muito raro você perceber uma literatura que seja acessível à população, que fala a respeito de pessoas que são vinculadas totalmente ao início dessa luta do direito das mulheres, que foi muito propício nos Estados Unidos, nas igrejas que estavam envolvidas muito no avivamento, elas foram agregavam tanto valor a esse cuidado com as mulheres, percebendo que muitas delas estavam aquém daquilo que elas podiam ter de segurança, de direitos e tal, no qual a própria igreja deu suporte para que elas fossem propagando esses direitos. Olha aí que legal. Até mesmo porque dentro do contexto bíblico, né, a gente vê sempre. Porque muitas pessoas colocam assim, a Bíblia é muito machista. Não vejo assim. E não é assim, na verdade. Porque existiam contextos culturais, épicos ali. Sim. E Jesus, por exemplo, veio quebrando tudo isso em vários outros momentos. Esse contexto sendo quebrado, assim,
claramente, escancaradamente, né? É engraçado que a igreja, nós, né, como corpo de Cristo, nós temos esse poder de ser sal, sal da terra e luz do mundo, né? E como que começa essa questão? Muitas pessoas acreditam que o movimento de direito das mulheres começou com os ideais iluministas, né, no século XVIII. Mas, na verdade, no século XVII, a gente já percebe mulheres participando mais ativamente na igreja, né, vindo, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os puritanos nos Estados Unidos, eles já começam a permitir que mulheres pregassem a palavra, permitir que mulheres orassem. O Charles Finney, que foi um avivalista, ele permitia que mulheres liderassem reuniões de oração. Então, essa expansão da esfera da atuação da mulher dentro da igreja depois chegou a ser notada também na sociedade de uma forma geral. Então, as mulheres cristãs que estavam participando de movimentos de avivamento, de movimentos de mais atuação na igreja, que lideraram convenções do direito, lutando pelo direito das mulheres, que, como a Sherida disse, ocorreram nas igrejas. As primeiras convenções pelas lutas dos direitos das mulheres ocorreram em igrejas com mulheres e homens cristãos. Então, o empoderamento das mulheres começou ali dentro das igrejas, dentro dos movimentos de avivamento, antes mesmo de alcançar a sociedade, né? Dentro dessa questão do movimento feminista, né? Olha só que legal. Eu pergunto então para vocês, para a gente situar o nosso público assim no contexto, né, histórico. Veio então esse movimento aí por direitos iguais e tudo, até aí genuinamente interessante, cristão até, podemos dizer. Quando que isso, então, se tornou um movimento ideológico? Na segunda onda do feminismo foi quando isso aconteceu. Na Revolução, chamada Revolução Sexual? Não, no início da Revolução Industrial. Na década de 50, 60, mais ou menos, foi quando aconteceu toda essa mudança ideológica. E é interessante a gente ressaltar, porque existia uma mulher, que ela chamava Alexandra Kollontai, que ela foi que tomou toda a postura de direcionamento para essa mudança ideológica, na qual ela tinha fundamentos marxistas, que é totalmente a desconstrução de princípios. E isso foi feito lá na segunda onda. E isso foi trazendo sobre as mulheres aquelas ideologias de lutar por direitos e tal, passou para outra visão, que era a questão de liberalismo sexual. Que veio junto com a Revolução Sexual, onde, como marco, né, por exemplo, a pílula anticoncepcional ali nos anos 60. Passou a ser da mulher o direito de saber, de escolher se teria ou não filhos, né? Tanto então esse foi um marco, né? Aquela questão dos grandes eventos como o Woodstock, ele foi muito propagado justamente nessa época para trazer essa abertura total para a sociedade do liberalismo sexual. Porque já tinha as pílulas, então a mulher poderia ter as suas relações sexuais de uma maneira totalmente liberal, porque ela tinha como se proteger, porque na segunda onda eles tratavam a questão da maternidade como um aprisionamento feminino. E isso é algo grave, porque hoje em dia a gente vê reflexos, né? Porque os fundamentos marxistas, eles vêm trazendo na sociedade de maneira gradativa, de maneira bem subliminar, rótulos que permanecem até nos dias de hoje, desde a década de 50 até nos anos atuais. E fala um pouquinho pra gente quais são, né, na visão de vocês, quais são os problemas que essa ideologia traz pra gente, como cristãs, como mulheres cristãs, ou não só mulheres, né, pra igreja como um todo. O que essa ideologia tem trazido, até mesmo, eu ousaria dizer, de estrago para nós? Eu acredito que essa desconstrução que veio da segunda onda, ela veio uma boa parte para dentro da igreja. Diante das pesquisas do IBGE, o aumento do divórcio dentro da instituição eclesiástica aumentou assim, absurdamente. No último censo foi em 2010, eles constataram que de 2000 a 2010, sendo que cada censo é de 10 em 10 anos, de 1,7, os divórcios foram para 3,1.
constatando também que, paralelamente, o feminismo foi crescendo junto com os divórcios. Então, a gente consegue perceber que essa ideologia, ela foi sendo impregnada dentro da igreja de uma maneira bem subliminar e delicada, trazendo resistência das mulheres em relação a princípios que são princípios claros da Bíblia, por exemplo. É por isso que hoje em dia é incompatível a visão da segunda e da terceira onda do feminismo com a cosmovisão cristã, porque hoje em dia o movimento feminista hoje faz parte desse pacote marxista, né, do marxismo cultural. De um conflito social, conflito de classes, conflito de raças, né? De rompimento, de gêneros. E de principalmente rompimento com qualquer laço com o monoteísmo judaico-cristão. Então, até faz parte da agenda deles. Para promover essa desconstrução de Deus, não é? Como pai, porque a fé cristã é a única expressão religiosa no mundo que apresenta o seu Deus como pai. Então, se desconstrói Deus a partir disso, é mais fácil, porque comprar uma briga direto ali com Deus, todo mundo sabe que é fria. Não é verdade? É fria, gelada. Mas aí vem com essa desconstrução, onde vai tirando a figura do homem de cena, tira da família, tira do mercado, tira da profissão, a mulher emergindo nisso aí. Claro, gerando conflitos por causa das suas próprias naturezas. Né? E é engraçado porque o discurso é atrativo. Todo nível de conhecimento, a gente tem toda linha de conhecimento, a gente tem um nível de conhecimento popular e cultural. Sim. Então, no nível de conhecimento popular, é muito atrativo, porque parece que a luta é a mesma, parece que a luta ainda é por direitos das mulheres. Só que no nível cultural, as pensadoras feministas e até muitas pensadoras da teologia feminista, elas querem retirar a religião do papel da sociedade. Elas veem a religião como algo perigoso, algo danoso, principalmente para a mulher. A gente vê aí, né, o idealizador Marx, ele falava, né, que a religião é o ópio do povo. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que aqueles que acreditam na religião, aqueles que acreditam em um Deus, são aqueles alienados. E aqueles que são altamente intelectuais, aqueles que são... que possuem, né, o intelecto, autointelecto, os conhecedores, são todos aqueles que não acreditam nesses nonsense, em Deus. Então, eles querem falar que somos alienados e aqueles que não acreditam em tudo isso, que são os contentores do conhecimento. Então, querem deixar a gente como os... Assim até como Nietzsche afirmou, né? Deus está morto, bem como todos aqueles que o seguem. Ele está 50% certo. Morto quem está é quem segue mesmo. Nós morremos todo mundo. Verdade, aí é por isso mesmo. que esse tipo de discussão, ou considerando a cosmovisão bíblica, ela tem total sentido por causa disso. A gente não vai ficar discutindo, porque o meu papel vai ser tão claramente definido que eu vou proteger as mulheres de uma forma tão incrível que elas vão entender que a submissão, que a Bíblia fala, que a mulherada até arrepia, ela vai entender que é um grande privilégio. É isso. Exatamente. Eu falo que a submissão... Esse é o empoderamento, né? É isso. A submissão, eu falo, né, que é como... a mensagem do reino de Deus é cheia de coisas loucas, né? A palavra de Deus fala que quando alguém te der um tapa, você vira e dá outra face. Não soa como algo atrativo. A submissão para a mulher hoje em dia também não soa como algo atrativo, mas existe uma promessa de Deus naquilo ali. E lembrando que a submissão é dentro do casamento, né? Vale a pena ressaltar a todas as mulheres que o casamento é algo individual, pertence ao casal. Se uma mulher escolhe ser submissa ao marido de acordo com a ideologia dela, com a crença dela, é o papel dela dentro de casa. Na sociedade, ela pode desempenhar o papel que ela quiser, mas a submissão é algo que está dentro do casamento. É o que muitas mulheres não entendem. Outro dia eu estava vendo uma menina perguntando, deputada perguntando até para a ministra Damares sobre isso, e ela falou assim, isso é dentro do casamento, e dentro do meu casamento, né? Sou eu, meu esposo, minha família e Deus. Né? O feminismo ele deveria respeitar isso, né? Porque do mesmo jeito que tem mulheres que querem apenas trabalhar, tem mulheres que querem também... Um exemplo claro disso aí, Carol e Sherida, foi Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, né? Nós vimos agora Theresa May
renunciando ali o cargo de primeiro-ministro, né, lá na Inglaterra, aí o Boris Johnson assumiu, mas antes, Margaret Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro, perguntaram para ela como era ser a Dama de Ferro e isso lidando com a família. Ela falou assim, olha, na minha casa, quem governa é o meu marido, no meu país, quem governa sou eu. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.